Fala rapaziada do canal, beleza? Eu sou o Nicolas aqui falando com vocês. E bom galera, o vídeo de hoje, rapaziada, é mais uma reação do Nicolas. Pois é. Você já ouviu falar na Fundação SCP? A Fundação SCP é responsável por detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana. Sendo assim, tendo coisas estranhas ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive. E para que isso não aconteça, cabe à Fundação SCP conter esse tipo de anomalias. A sigla SCP significa Segure, Contain, Protect, que para uma tradução meio livre e chula seria segurar, proteger e conter. Existem mais de 5.000 SCPs hoje em dia, e eles são separados por 3 categorias. Elas são a segura, que é aquela menos perigosa, ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente, pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema, mas lembre-se, todo cuidado é pouco. A segunda que a gente tem é a Euclídeo. Grande parte dos SCPs são dessa Euclídeo. É aqueles SCP que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer. Assim, deixando uma dúvida no ar se podem oferecer perigo ou não. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Keter. Essa é a categoria mais ferrada. São os SCPs mais difíceis de serem contidos. Eles têm um alto risco à humanidade. Às vezes até nem contido eles são livres, apenas observados porque é bem difícil conter eles. São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente vive. Tá. Agora que você já conhece quais são as classes que tem nos SCP e sabe um pouquinho de como funciona a fundação nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui, hoje eu vou trazer para vocês SCPs mais perigosos que existem. Bom, não são totalmente os mais perigosos, mas são alguns que são bem perigosos. Espero que estejam preparados e bora pro vídeo. Beleza. Olha, se vocês gostaram desse vídeo, eu trago mais as outras partes aqui no canal, tá gente, tá? Deixa o like. SCP-049, o médico da peste. Classe do objeto, Euclídeo. Tá porra. O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90 m. Ela tem uma aparência muito parecida com os médicos da época da peste negra, sabe? Que usava aquela máscara de corvo e uma roupa para se proteger, essas coisas. Ele é bem parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o médico da peste usa não é uma roupa, e sim a sua pele. Alguns raios-x foram feitos na criatura para saber se ela usava aquilo mesmo como roupa ou era sua... Quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. O SCP acredita fielmente que ele é um doutor, e o seu objetivo é impedir que a doença pestilência se espalhe. O mais estranho de tudo isso é que ninguém conhece essa tal doença pestilência, mas devido ao jeito dele, às roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência, ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem e vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2. Basicamente, o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049. Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tirou a tal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. No momento que essa pessoa volta à vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que está acontecendo. Após isso, basicamente ela se torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Quando isso acontece, o médico da peste diz que foi resolvido, que ele tirou a pestilência da pessoa. Atualmente o SCP-049 está preso em uma sala de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas para ele poder fazer seus experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. SCP-173, a estranha escultura. Classe do objeto, Euclídeo. Ah, que costura feia, mano. Apesar de ser Euclídeo, esse SCP ele pode ser muito perigoso. O SCP-173 não passa apenas de uma estátua que está presa numa sala. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmera trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam entrar olha essa estátua precisa que 2 pessoas a mais entrem e fiquem de olho nele. Mas por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando para ele, ele vai se mover numa velocidade tão descomunal e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu pescoço.
Ele não entra na parte Keter porque ele é hostil quando vigiado, ou seja, Mano se ele do tiver céu. com alguém olhando pra ele, ele não vai fazer nada. Mas basta um piscar de olhos para que ele possa desmembrar a pessoa. Então sempre que Ai, entra pessoas lá pra fazer limpeza ou até mesmo fazer experimentos como o SCP, sempre tem que avisar quando for no máximo fechar o olho ou piscar. Sempre tem que avisar. Eita, cuidado, Porque uma mano. fechada de olho é um assinato pra sua morte. Atualmente essa criatura tá Ai, ai, presa ai, em tô tirando meus olhos observação, que eu tô mas tem que lembrar que todo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à humanidade. Imagina quantas coisas ela conseguiria fazer. Nossa, velho. O quarto vivo. SCP-02, o quarto vivo. Classe do objeto, Euclídeo. Que é isso, mano? O SCP-02 ele se assemelha a uma grande esfera gigante. É, mano, tá Só passando que mais tem um perto mesmo. detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal, ela é feita de carne. Carne humana. Atualmente onde Ai, ele que está sendo atmosfera. inspecionado é uma escada que deixa em frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. O último incidente ocorrido com o SCP-02 foi um experimento que 7 cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Mas ao entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 Oxi. brinquedos infantis e um vaso com plantas, que acreditam ter sido feito com a parte dos funcionários. Alguns Mano testes foram do feitos céu. no SCP com algumas cobaias de Nossa, animais, só que o SCP ele não reage a animais e tentaram também com cadáveres, só que também reage a humanos que estejam vivos, tornando-se assim um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. Eita, lascou. SCP-096, o cara tímido, classe do objeto, Euclídeo. Caralho, ó o cara, mano. Do Magricelo. O parecendo eu. SCP-096 é uma criatura humanoide que tá mede mais parecendo ou eu. menos 2,38 m de altura. Ele é totalmente magro e seu corpo é todo desnutrido. Seus braços têm mais ou menos 1,5 m de altura, e um detalhe é que ele consegue abrir a boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. A sua Eita pele é porra. totalmente pálida e seus olhos são totalmente desprovidos de cores. Então não se sabe ao certo se ele é cego. Mas acreditam que ele não seja, porque basicamente o SCP ele passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais estranho de tudo isso é porque ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O SCP ele é extremamente calmo. Como eu disse para vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando para uma parede. Mas ele se torna totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai entrar numa crise emocional onde ele vai começar a chorar e gritar muito, mas muito alto. E Mano depois do disso, céu, cerca de um bicho feio da minuto ou 2 porra. depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito descomunal para tentar pegar a pessoa que olhou nos Eita olhos porra, dele. o cara do bicho aí, Neste ó. Ó o ponto, bicho, velho. nenhum material ou método pode impedir que o SCP chegue até a pessoa que olhou nos seus olhos. E depois que ele faz isso, que ele vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse acontecimento, ele vai se sentar, Mano vai do se céu. acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar para seu habitat natural. Assim, como se nada tivesse acontecido. Mano do céu. Ah, fica olhando assim, mano. Olhando pro teto. SCP-035, a máscara possessiva. Classe do objeto, Keter. O SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto sorrindo quanto triste. Eu digo as duas porque essa máscara ela pode ter as duas expressões, só basta ela tá na que ela quiser. Esse SCP ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Lembra que eu disse pra vocês que os objetos declarados como Keter são os mais perigosos? Essa máscara é um deles. Rapaz. E eu vou explicar por quê. O objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara mais do que 2 metros. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros dessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação de vestir a máscara, de querer vestir ela. Ela vai se comunicar com você.
As pessoas que põem a máscara, automaticamente elas vão começar a ficar desnutridas, vão começar a perder sua alma, como se estivesse sendo sugada pela máscara. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Mano Esse efeito do ele só céu. surte humanos, alguns testes foram feitos em animais também, só que nada aconteceu. A máscara só quer afetar humanos mesmo. Nossa. Fora que além disso, a máscara ela solta um líquido Os animais são de vermelho, boa, né? degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da sua boca. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai tipo desmanchar e se tornar um líquido corrosivo que qualquer coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Então ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido viscoso. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro, sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada a cada 2 semanas, para evitar que o SCP escape. SCP-1048. Classe do objeto: Keter. Monstro de pelúcia, caralho. O SCP-1048 Até monstro de pelúcia tu perigoso assim, basicamente doido? é um ursinho de 30 centímetros de altura, Nossa, tu que perigoso era assim, você. classificado como seguro, porque basicamente o que ele fazia era responder às pessoas com sinais, se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Mas tudo isso mudou depois de um ano que ele foi encontrado. Depois de um ano que ele foi encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro para virar uma criatura Keter. Câmeras de segurança monitoraram o SCP andando com o que parecia ser um clone dele, só que não dava para ver muito bem pela câmera o que era. Então alguns cientistas resolveram ir ver que clone era aquele que o SCP tinha arrumado. E quando foram ver, ele tinha um clone totalmente igualzinho a ele, só por um detalhe. A diferença era que sua pele não era feita de lã e coisas para fazer um urso de pelúcia, e sim de orelhas humanas. Ao tentar Mano capturar a do céu, criatura credo, para manter ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido aos decibéis serem tão altos. Após isso, as duas criaturas correram e se esconderam pela instalação. Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura. E quando viram dessa vez foi pela câmera. Ao chegarem perto, não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava a pessoa, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clone de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa criatura fingiu ser uma criatura segura para poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano para criar clones. Nossa, Hoje em velho. dia ela tá perdida pelas instalações dos SCPs, mas ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco para que ela não fuja. Quem sabe o que ela seria capaz de fazer no mundo real. Mano do céu. Bom, mas esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses SCPs que eu trouxe.